Empresário milionário recebe a notícia mais chocante no funeral da esposa. Ela ainda está viva. O que uma menina de 10 anos revela muda completamente sua vida e expõe a maior rede de corrupção já vista em Criciúma. Durante o memorial de sua amada esposa, Rafael Bortolotto está prestes a descobrir que tudo o que acreditava era mentira. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A chuva fina de setembro caía sobre o cemitério municipal de Criciúma como lágrimas do próprio céu, criando uma atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com o luto que pairava sobre os presentes. Rafael Bortolotto, 52 anos, um dos empresários mais respeitados da região carbonífera, permanecia imóvel diante do túmulo vazio de sua esposa Isabela, cujo mármore negro refletia as gotas de chuva como pequenos diamantes de tristeza. Havia exatamente um ano que Isabela desaparecera nas águas turbulentas do rio Criciúma durante uma enchente. Seu corpo nunca foi encontrado, mas as evidências, sua bolsa, um sapato e fragmentos de roupas encontrados rio abaixo, foram suficientes para que as autoridades declarassem oficialmente seu falecimento. O empresário era conhecido em toda Santa Catarina por 3 características que definiam sua personalidade. Uma determinação que beirava a obsessão, fazendo dele um homem que jamais desistia de seus objetivos, mesmo quando todos ao redor consideravam a situação impossível. Um perfeccionismo implacável que o tornara famoso por entregar obras de construção civil com qualidade superior à de grandes centros, mas que também destruíra várias parcerias comerciais quando sócios não conseguiam acompanhar seus padrões exigentes, e uma lealdade familiar tão intensa que já o fizera recusar contratos milionários em São Paulo e Rio de Janeiro apenas para não se afastar de Isabela e manter as raízes fincadas no solo catarinense. Rafael havia construído este memorial não apenas para honrar sua memória, mas como um lugar onde pudesse conversar com ela, onde pudesse sentir que ainda estava próximo da mulher que amara por 15 anos. Durante este ano de luto, Rafael vivera um conflito interno devastador que o consumia dia e noite. Sua mente racional, a mesma que construíra um império de construtoras e incorporadoras, insistia que deveria aceitar a realidade. Isabela havia falecido naquela noite tempestuosa de setembro, mas seu coração, aquele que pulsava apenas por ela desde o dia em que se conheceram na universidade, alimentava uma esperança que todos consideravam perigosa, a esperança de que, de alguma forma, ela ainda pudesse estar viva. A cerimônia memorial reunira cerca de 200 pessoas no cemitério, empresários da região, políticos locais, membros da alta sociedade criciumense e alguns funcionários das empresas de Rafael que tinham apreço especial por Isabela. Ela sempre fora querida por todos, não apenas por sua beleza natural e elegância, mas principalmente por sua genuína preocupação com os menos favorecidos. Havia sido fundadora de 3 ONGs na cidade e mantinha pessoalmente dezenas de projetos sociais. O padre Antônio Menegatti, pároco da Igreja São José há mais de 20 anos, finalizava suas palavras de consolo quando algo inesperado aconteceu. Uma menina de aproximadamente 10 anos, magra e com roupas simples mas limpas, emergiu de trás de um mausoléu próximo. Seus cabelos castanhos estavam molhados pela chuva e seus olhos grandes e expressivos carregavam uma seriedade que não condizia com sua idade. Gabriel Benedet, assistente pessoal de Rafael há 8 anos, foi o primeiro a notar a presença da criança. Discretamente, fez menção de se aproximar para afastá-la do local, considerando que se tratava de uma intrusa em um momento tão íntimo. Mas a menina, com uma agilidade surpreendente, esquivou-se dele e caminhou diretamente em direção a Rafael. "Senhor", disse ela com uma voz pequena mas firme, que conseguiu se sobrepor ao murmúrio das conversas e ao som da chuva. "Sua esposa ainda está viva." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
todas as conversas cessaram instantaneamente, e os presentes olharam para a criança com uma mistura de surpresa, constrangimento e indignação. Algumas pessoas sussurraram palavras de reprovação, considerando aquilo uma brincadeira de mau gosto ou um distúrbio causado por uma criança desequilibrada. Rafael sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na lápide para não cair. O coração disparou de tal forma que por um momento temeu estar tendo um infarto. Aquelas 4 palavras simples, "Sua esposa ainda está viva", ecoaram em sua mente como um trovão, despertando toda a esperança que ele tentara sufocar durante meses. "O que você disse?", perguntou Rafael, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. A menina se aproximou mais, ignorando completamente as expressões reprovadoras dos adultos ao redor. "Eu vi ela, a senhora Isabela. Ela tem um cabelo loiro bem curtinho, assim." Fez um gesto com as mãos indicando a altura, e uma cicatriz pequena aqui na mão esquerda, em formato de lua. A criança apontou para o próprio punho, exatamente no local onde Isabela possuía uma marca de nascença que pouquíssimas pessoas conheciam. O mundo de Rafael começou a girar. Aquela marca de nascença era algo que apenas pessoas muito próximas sabiam da existência. Nem mesmo em fotos ela aparecia claramente, pois Isabela sempre usava pulseiras ou relógios que a cobriam. Como uma criança desconhecida poderia saber de tal detalhe? E ela sempre usa um colar com um coração pequeno dourado, com as letras R e I gravadas. Continuou a menina, descrevendo com precisão cirúrgica a joia que Rafael havia presenteado Isabela no primeiro ano de namoro e que ela nunca tirava do pescoço. Dr. Eduardo Meller, diretor da Clínica Bem Viver e um dos amigos mais próximos de Rafael, se aproximou com expressão preocupada. "Rafael, meu amigo, você precisa se acalmar. Isso é claramente uma situação perturbadora. A criança deve ter visto fotografias em jornais ou... As fotografias nunca mostraram a cicatriz", interrompeu Rafael, sua voz tremendo. "E o colar? O colar não aparecia nas fotos do jornal." A menina olhou diretamente nos olhos de Rafael, com uma intensidade que o fez sentir como se ela pudesse enxergar sua alma. "Meu nome é Letícia Damiani. Minha mãe era Conceição Damiani. Ela trabalhava de noite limpando escritórios no centro da cidade. A senhora Isabela era a única pessoa rica que tratava minha mãe como gente." Rafael conhecia vagamente aquele nome. Conceição havia sido uma das funcionárias terceirizadas que trabalhavam no edifício onde ficavam os escritórios de sua construtora. Lembrava-se de Isabela comentar sobre uma faxineira muito simpática, mas nunca prestara muita atenção aos detalhes. "Onde você viu minha esposa?", perguntou Rafael, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordá-lo. Letícia olhou ao redor, notando as expressões hostis de muitos dos presentes. "Não posso falar aqui. Muitas pessoas estão ouvindo. Mas se o senhor realmente quer encontrá-la, precisa confiar em mim." Antes que Rafael pudesse responder, Gabriel se interpôs entre eles. "Senhor Bortolotto, com todo respeito, acho que devemos encerrar essa conversa. Esta criança claramente tem problemas e está aproveitando-se de sua dor para..." "Gabriel", disse Rafael com uma firmeza que fez seu assistente recuar. "Quero falar com ela." A chuva havia parado, mas as nuvens continuavam carregadas, criando uma atmosfera pesada e ameaçadora. Os convidados do memorial começaram a se dispersar, muitos deles comentando em voz baixa sobre o episódio constrangedor. Rafael percebeu os olhares de reprovação e os sussurros, mas pela primeira vez em um ano sentiu algo que havia perdido: esperança. "Letícia", disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, "preciso que você me conte tudo o que sabe. Se minha esposa realmente está viva, preciso encontrá-la." A menina assentiu gravemente. "Ela está em perigo, Sr. Rafael. Pessoas más a mantêm longe do Senhor, mas ela deixa sinais. Sinais que só alguém que a conhece bem pode entender." As próximas 2 semanas transformaram-se na montanha-russa emocional mais intensa da vida de Rafael. Durante o dia, tentava manter a normalidade em seus negócios, participando de reuniões, assinando contratos e supervisionando obras.
mas cada momento livre era dedicado a encontrar-se discretamente com Letícia e investigar suas afirmações. A menina morava sozinha em uma pequena casa de madeira no bairro Próspera, uma das regiões mais humildes de Criciúma. Após o falecimento de sua mãe devido a complicações de uma pneumonia no inverno anterior, ela sobrevivia fazendo pequenos trabalhos, vendendo balas no semáforo, cuidando de carros em estacionamentos e ocasionalmente recebendo ajuda de vizinhos solidários. O que mais impressionava Rafael era a capacidade extraordinária de Letícia para lembrar-se de detalhes. Ela possuía o que parecia ser uma memória fotográfica, desenvolvida como mecanismo de sobrevivência nas ruas. Conseguia descrever com precisão pessoas que havia visto apenas uma vez, recordar conversas inteiras que escutara por acaso e identificar padrões em comportamentos que adultos não percebiam. Minha mãe me ensinou a sempre prestar atenção, explicou Letícia durante um de seus encontros secretos em uma lanchonete do centro. Nas ruas, quem não observa não sobrevive. Tem que saber quem é amigo, quem é inimigo, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Foi durante essas conversas que Rafael começou a montar um quebra-cabeças perturbador. Letícia havia visto Isabela 3 vezes nos últimos 6 meses. A primeira vez foi em uma clínica particular nos arredores da cidade. A segunda em um carro com vidros escuros transitando pela BR-101. E a terceira, a mais recente, em uma propriedade rural isolada nas montanhas da região. Ela parecia diferente, contou Letícia com tristeza. Mais magra, com o olhar assustado. Mas era ela, tenho certeza. E todas as vezes, ela estava acompanhada por homens de terno que não pareciam médicos ou enfermeiros. A primeira revelação real chegou quando Rafael decidiu investigar os registros telefônicos de Isabela, referentes aos dias anteriores ao seu desaparecimento. Com a ajuda de um detetive particular chamado João Carlos Furlan, descobriu algo que o deixou atônito. Na noite do acidente, Isabela havia recebido uma ligação de um número não identificado às 21h30. A conversa durara exatos 7 minutos, e 1 hora depois ela saíra de casa sob chuva torrencial, alegando ter esquecido documentos importantes no escritório. Ela mentiu para mim, murmurou Rafael, sentindo como se uma lâmina gelada atravessasse seu peito. Isabela nunca mentia. Em 15 anos de relacionamento, jamais havia me enganado sobre qualquer coisa. João Carlos, um homem experiente de 58 anos, que havia trabalhado durante décadas na Polícia Civil, antes de abrir sua agência particular, balançou a cabeça com expressão grave. Rafael, em casos de desaparecimento, mentiras na véspera são sempre um sinal de alerta. Sua esposa pode ter sido ameaçada, chantageada ou forçada a encontrar-se com alguém. Esta descoberta forçou Rafael a confrontar seu primeiro grande obstáculo, a crescente desconfiança de sua própria família. Seus irmãos, cunhados e até mesmo sua sogra, pessoas que sempre o respeitaram como o patriarca bem-sucedido da família, começaram a sussurrar nos cantos da casa que o luto havia finalmente quebrado sua mente brilhante. Maria Zanetti, mãe de Isabela, e uma mulher de 65 anos que sempre admirara a força de Rafael, foi a primeira a confrontá-lo diretamente. Durante um almoço familiar na casa da família no bairro Centro, ela puxou-o para uma conversa privada no jardim. "Rafael, meu filho", disse ela com lágrimas nos olhos, "entendo sua dor. Eu também perdi minha filha. Mas essa história da menina está te destruindo. Isabela se foi, querido. Você precisa aceitar isso e seguir em frente." "E se ela estiver certa, Maria?", replicou Rafael, sua voz carregada de uma emoção que não conseguia mais controlar. "E se Isabela estiver realmente viva, esperando que eu a encontre, como posso simplesmente desistir?" A sogra suspirou profundamente. "Porque essa esperança está te matando por dentro. Olhe para você. Perdeu peso, não dorme, não come direito. E agora está gastando dinheiro com detetives para perseguir fantasmas." A elite empresarial de Criciúma, formada por famílias tradicionais que controlavam desde as mineradoras de carvão até as cerâmicas e construtoras, operava segundo códigos não escritos de proteção mútua e discrição absoluta. Quando alguém desse círculo enfrentava problemas,
O grupo se fechava como uma ostra, protegendo uns aos outros e mantendo segredos familiares longe dos olhares externos. Rafael sentiu esse gelo social pela primeira vez quando decidiu investigar oficialmente o desaparecimento de Isabela. Nos jantares do clube recreativo Carlos Renault, onde costumava encontrar-se semanalmente com outros empresários, as conversas se interrompiam quando ele se aproximava. No campo de golfe do Country Club, parceiros de décadas de repente tinham compromissos urgentes quando ele aparecia. "Você está quebrando o protocolo, Rafael", advertiu-o discretamente Antônio Bortolotto, seu próprio irmão e sócio minoritário na construtora. Mexer em casos arquivados, contratar detetives, fazer perguntas, isso não é bem visto. Algumas pessoas estão começando a se sentir desconfortáveis. Desconfortáveis com o quê? Perguntou Rafael, genuinamente confuso. Com a possibilidade de que você descubra coisas que é melhor não saber, respondeu Antônio com um olhar significativo. Foi então que Rafael compreendeu uma verdade perturbadora. Sua busca por Isabela estava incomodando pessoas poderosas. E se havia pessoas incomodadas, significava que havia realmente algo a esconder. O primeiro mês de investigação trouxe uma reviravolta que abalou as convicções de Rafael como um terremoto silencioso. Ao revisar meticulosamente os pertences pessoais de Isabela, caixas e mais caixas de documentos, fotografias e objetos pessoais que havia guardado intocados durante um ano, descobriu um cofre escondido atrás de uma estante em seu escritório doméstico. Dentro do cofre, encontrou algo que mudou completamente sua compreensão sobre a mulher com quem vivera por 15 anos. Isabela havia estado coletando meticulosamente evidências sobre irregularidades financeiras em pelo menos 5 empresas importantes de Criciúma e região. Havia fotografias de documentos, gravações de áudio em pendrives, planilhas detalhadas registrando transações suspeitas e até mesmo recibos de pagamentos que pareciam ter sido feitos para comprar silêncio. "Meu Deus!", sussurrou Rafael, folheando documentos que detalhavam esquemas de sonegação fiscal, superfaturamento de obras públicas e exploração de mão de obra em condições irregulares. Isabela descobriu um esquema de corrupção que envolve meio empresariado da região. João Carlos estudou os documentos com a expressão grave de quem já havia visto muitos casos similares. Rafael, sua esposa, não era apenas uma empresária bem-sucedida, ela era uma investigadora. Essa documentação é profissional, organizada, metódica. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Entre os documentos, Rafael encontrou uma pasta específica que o fez gelar por completo. Eram informações detalhadas sobre sua própria construtora, incluindo contratos que ele sequer se lembrava de ter assinado, e transações financeiras que não fazia ideia de como haviam sido processadas. "Gabriel", murmurou ele, reconhecendo a assinatura de seu assistente em vários documentos suspeitos. "Gabriel está envolvido nisso." Paralelamente a essas descobertas devastadoras, Rafael enfrentava outro desafio que tocava seu coração de uma forma inesperada. Sua decisão de se tornar tutor temporário de Letícia. A menina não tinha parentes próximos conhecidos, e morar sozinha aos 10 anos de idade era tanto ilegal quanto perigoso. O processo burocrático para conseguir a guarda temporária transformou-se no segundo grande obstáculo de sua jornada, mas não pelas razões que imaginara. Cada visita ao fórum, cada entrevista com assistentes sociais, cada formulário preenchido o forçava a confrontar verdades desconfortáveis sobre seus próprios preconceitos de classe social. "Por que o senhor quer cuidar desta criança?", perguntou a assistente social Carla Regina Pires durante uma das entrevistas obrigatórias. "O senhor tem recursos para contratar babás, governantas, professores particulares. Por que se importa pessoalmente com uma menina de origem tão humilde?" A pergunta o fez refletir sobre aspectos de sua personalidade que nunca havia questionado. Por que realmente se importava com Letícia? Era apenas por gratidão, já que ela poderia ser a chave para encontrar Isabela? Ou havia algo mais profundo, uma conexão genuína com aquela criança corajosa que havia arriscado tudo para lhe contar a verdade? "Porque ela me lembra que existem pessoas corajosas no mundo", respondeu Rafael após uma longa pausa. "Pessoas que fazem o que é certo mesmo quando é perigoso,
mesmo quando ninguém vai recompensá-las por isso. A resposta pareceu satisfazer a assistente social, mas deixou Rafael inquieto. Pela primeira vez, reconheceu que sua riqueza e posição social o haviam isolado da realidade das pessoas que realmente construíam o mundo ao seu redor. Quantos trabalhadores como Conceição haviam passado despercebidos em sua vida? Quantas histórias de luta e dignidade ele ignorara simplesmente por viverem em uma classe social diferente da sua? Letícia, por sua vez, demonstrava uma sabedoria e maturidade que frequentemente deixavam Rafael desconcertado. A menina possuía acesso involuntário a informações que adultos nunca imaginaram que ela absorvesse. Sua mãe, Conceição, havia trabalhado em turnos noturnos de limpeza em vários dos edifícios mais importantes da cidade, e Letícia frequentemente a acompanhava quando não conseguia encontrar alguém para cuidar dela. As pessoas falam demais quando acham que só tem lixo perto, explicou Letícia com uma simplicidade que mascarava a profundidade de sua observação. Eles veem a gente limpando e esquecem que temos ouvidos. Minha mãe escutou muita coisa que não deveria ter escutado. Foi assim que Rafael descobriu que Conceição havia mantido um diário detalhado de tudo que observava durante seus turnos. Um caderno espiral simples, com páginas amareladas e letra miúda, contendo observações que, sob nova perspectiva, revelavam padrões suspeitos, reuniões em horários impossíveis, documentos estrategicamente deixados sobre mesas, conversas em idiomas estrangeiros e maletas sendo trocadas entre homens de terno. A motivação de Letícia para ajudar Rafael transcendia sua busca por abrigo e segurança. A menina genuinamente desejava justiça para a única pessoa rica que havia tratado sua mãe com dignidade humana. Isabela não apenas cumprimentava Conceição pelos corredores. Lembrava-se de perguntar sobre Letícia, sobre sua escola, sobre suas necessidades. Em várias ocasiões, havia deixado discretamente envelopes com dinheiro ou presentes para a criança. A senhora Isabela era diferente, contou Letícia com os olhos brilhando de emoção. Ela falava comigo como se eu fosse importante, perguntava se eu estava estudando, se precisava de alguma coisa. Uma vez, quando fiquei doente, ela pagou o médico e o remédio sem minha mãe pedir nada. O segundo acontecimento significativo desta odisseia aconteceu durante uma manhã nublada de outubro, quando a garoa típica do outono catarinense abraçava Criciúma como um manto cinzento. Rafael e Letícia se dirigiram ao distrito industrial da cidade, onde antigos depósitos de carvão conviviam desconfortavelmente com modernos galpões logísticos, e o cheiro característico da mineração se misturava com o aroma de café torrado das indústrias alimentícias locais. Foi no Galpão 7 da antiga Carbonífera Metropolitana, uma estrutura de tijolos vermelhos dos anos 1940, que já abrigara toneladas de carvão mineral antes de ser convertida em depósito de materiais de construção, que encontraram evidências físicas que fizeram o coração de Rafael acelerar. Fios de cabelo loiro grudados em madeira áspera, impressões digitais em uma garrafa d'água abandonada e, mais perturbador ainda, arranhões nas paredes que formavam claramente as iniciais IB Isabela. Bortolotto. O cheiro de umidade e ferrugem do galpão abandonado evocava memórias dolorosas de tardes inteiras que Rafael e Isabela passavam visitando obras. Ela sempre interessada nos detalhes técnicos da construção civil. Ele sempre impressionado com sua capacidade de compreender projetos complexos. Cada rajada de vento que entrava pelas janelas quebradas trazia consigo fragmentos de uma felicidade que talvez não estivesse completamente perdida. Ela esteve aqui, disse Letícia com absoluta certeza, apontando para uma área específica onde a poeira parecia ter sido perturbada recentemente. E não faz muito tempo. Olhe, tem marcas de sapato na poeira e o tipo de sola é igual ao que pessoas ricas usam. Rafael examinou cuidadosamente cada evidência. Fotografou todos os detalhes com seu celular e coletou amostras dos cabelos para eventual análise de DNA. Pela primeira vez em um ano, tinha provas físicas concretas de que Isabela havia estado viva recentemente. Uma pequena reviravolta surgiu quando descobriram que Letícia
Não era uma simples moradora de rua sem conexões familiares. Sua mãe, antes de falecer de pneumonia no inverno anterior, havia mantido contatos com uma rede informal de trabalhadores domésticos, faxineiras, seguranças noturnos e porteiros que funcionava como um sistema de informações paralelo na cidade. Minha mãe conhecia todo mundo que trabalha de noite em Criciúma, explicou Letícia com orgulho. Ela dizia que os invisíveis veem tudo, mas ninguém vê os invisíveis, e todos gostavam dela porque ela era honesta e nunca fofocava para prejudicar ninguém. O Diário de Conceição, que Letícia guardava como seu bem mais precioso, continha observações aparentemente inocentes, que, sob nova perspectiva, revelavam padrões altamente suspeitos. Reuniões tardias em salas que deveriam estar vazias, documentos deixados estrategicamente sobre mesas para serem fotografados, conversas telefônicas em idiomas estrangeiros com pessoas que claramente não eram clientes ou fornecedores legítimos. 15 de julho. Dr. Eduardo trabalha muito tarde hoje falando em inglês com homens que não parecem médicos. Deixaram uma pasta sobre a mesa bem aberta, como se quisessem que alguém visse. Dentro tinha fotos de pessoas em camas de hospital, mas as pessoas pareciam estar dormindo, não doentes. Rafael reconheceu várias situações descritas no diário. Dr. Eduardo Meller, diretor da clínica Bem Viver e um de seus amigos mais próximos, aparecia frequentemente nas anotações de Conceição, sempre envolvido em atividades suspeitas durante horários em que deveria estar em casa com a família. Durante o início de novembro, quando as primeiras chuvas de verão começaram a açoitar as janelas da mansão dos Bortolotto, no bairro Michel, a subtrama romântica desenvolveu-se de maneira inesperada. Ao organizar os pertences pessoais de Isabela, guardados há um ano em caixas lacradas no sótão, Rafael redescobriu cartas de amor que ela escrevia, mas nunca entregava. Um hábito peculiar, desenvolvido durante seu casamento. Nessas páginas perfumadas, escritas em sua caligrafia delicada e familiar, ele reencontrou aspectos da personalidade de Isabela que o luto havia apagado de sua memória. Seu senso de humor sarcástico, suas preocupações sociais genuínas, seus sonhos de ter filhos e criar uma família grande e amorosa. Meu querido Rafael, dizia uma das cartas, datada apenas 3 meses antes de seu desaparecimento. Às vezes, tenho medo de que você não me conheça realmente. Não a mulher que sorri nos jantares beneficentes ou que discute contratos no escritório, mas a Isabela que sonha em mudar o mundo, uma injustiça de cada vez. Será que você me amaria se soubesse que estou arriscando nossa segurança para fazer o que é certo? Cada carta era como uma janela para o coração de uma mulher que ele pensava conhecer completamente, mas que, na verdade, guardava segredos profundos sobre sua verdadeira natureza. Isabela não era apenas a esposa dedicada e empresária bem-sucedida que ele conhecia. Era também uma idealista secreta, uma justiceira que arriscava tudo para proteger pessoas que nem mesmo a conheciam. Cada vitória na investigação cobrava seu preço de maneira quase matemática. Quanto mais próximo Rafael chegava da verdade, mais isolado ficava de amigos e sócios que consideravam sua busca uma obsessão prejudicial aos negócios e à estabilidade social da elite local. O clube recreativo Carlos Renault, onde passara décadas construindo relacionamentos profissionais e pessoais, agora ecoava com silêncios constrangedores quando ele aparecia. Contratos eram cancelados com desculpas vagas, investidores se retiravam alegando diferenças de visão estratégica, e até mesmo sua secretária de 15 anos, Marlene Constante, pediu demissão com lágrimas nos olhos. "Senhor Rafael", disse ela durante a conversa de despedida, "o senhor é um homem bom e sempre foi um patrão justo. Mas essa busca pela senhora Isabela está assustando pessoas importantes, e pessoas assustadas fazem coisas perigosas." A frase ecoou na mente de Rafael por dias. Pessoas assustadas fazem coisas perigosas. Se havia pessoas assustadas com sua investigação, significava que havia realmente algo a temer. E se Isabela havia descoberto segredos que deixavam pessoas poderosas nervosas, talvez seu desaparecimento não tivesse sido um acidente. O terceiro mês da jornada trouxe uma reviravolta média que redefiniu completamente a natureza da investigação.
Através de chamadas criptografadas encontradas no celular de Isabela, Rafael e João Carlos identificaram um parceiro inesperado. Tiago Colombo, um jornalista investigativo de 43 anos, correspondente da revista Carta Capital, especializado em expor esquemas de corrupção em cidades do interior. Tiago era um homem magro, de óculos grossos e cabelos prematuramente grisalhos, que dedicara sua carreira a destrinchar teias de corrupção municipal. Sua motivação pessoal nascera da perda de seu próprio irmão, Marco Colombo, em um acidente de carro após ter denunciado irregularidades na prefeitura de Araranguá 5 anos antes. Isabela me procurou há 8 meses, contou Tiago durante seu primeiro encontro secreto com Rafael, realizado em uma churrascaria afastada na rodovia que liga Criciúma a Içara. Ela tinha evidências de um esquema que envolvia não apenas empresários locais, mas também políticos, médicos e até mesmo membros do judiciário regional. Tiago havia desenvolvido com Isabela um sistema elaborado de comunicação através de anúncios classificados no jornal A Tribuna Criciumense. Códigos simples baseados em produtos fictícios para venda mascaravam informações sobre locais de encontro, documentos descobertos e níveis de perigo da operação. Vende-se bicicleta azul Aro 26, ótimo estado. Era o código para reunião amanhã no local habitual. Procura-se professor de inglês, experiência comprovada, significava descobrimos evidências importantes. Perdeu-se gato persa, recompensa oferecida, alertava para situação de risco, cancelar operações. A parceria entre Rafael e Tiago aprofundou-se quando perceberam que enfrentavam o mesmo dilema moral. Até onde poderiam ir sem colocar mais vidas inocentes em risco? Letícia, agora vivendo confortavelmente na mansão dos Bortolotto e frequentando uma escola particular pela primeira vez na vida, tornou-se uma ponte emocional entre eles, lembrando-os constantemente de que sua busca não era apenas sobre vingança, mas sobre proteger outras famílias de sofrerem destinos similares. A senhora Isabela sempre dizia que toda pessoa tem o direito de viver com dignidade, comentou Letícia durante um jantar em família. Ela ficaria triste se descobrisse que vocês estão correndo perigo por causa dela, mas também ficaria orgulhosa porque vocês estão fazendo o que é certo. Durante o verão, quando as tradicionais festividades da festa do colonizador italiano atraem milhares de turistas para Criciúma, criando uma camuflagem perfeita para investigações discretas, surgiu a primeira grande reviravolta que sacudiu os alicerces da história. Isabela estava viva, mas não exatamente livre. A descoberta aconteceu quando Letícia, demonstrando mais uma vez sua capacidade extraordinária de observação, notou um padrão suspeito na movimentação de veículos em uma estrada rural que levava às montanhas da região. Todo terceiro domingo do mês, às primeiras horas da manhã, uma ambulância particular seguia pela BR-446 em direção a uma propriedade isolada nos arredores do distrito de Rio Fiorita. Não é ambulância de verdade, observou Letícia com a sagacidade de uma detetive veterana. Ambulância de verdade tem pressa, buzina, corre. Essa vai devagar, como se estivesse passeando. E sempre no mesmo dia, na mesma hora. Seguindo discretamente a ambulância em uma das ocasiões, Rafael e Tiago descobriram que ela se dirigia para a Clínica Serenidade das Montanhas, uma instituição particular, disfarçada de centro de reabilitação de luxo para executivos com problemas de estresse e dependência química. A Clínica Serenidade, localizada em uma propriedade de 50 hectares entre montanhas cobertas de Mata Atlântica, apresentava-se externamente como um refúgio idílico. Seus jardins eram impecavelmente cuidados. As paredes brancas imaculadas brilhavam sob o sol catarinense, e o aroma constante de lavanda e eucalipto que emanava dos jardins mal disfarçava o cheiro medicinal subjacente que pairava sobre o local. O ambiente hospitalar, com seus corredores silenciosos, luzes fluorescentes que zumbiam suavemente e o eco distante de passos sobre pisos de linóleo, contrastava brutalmente com as memórias carinhosas do lar aquecido que Rafael e Isabela haviam construído juntos em sua mansão no bairro Michel.
Oficialmente, explicou Tiago após pesquisar sobre a clínica, os pacientes se recuperam de esgotamentos nervosos, vícios em trabalho, burnout executivo. Mas na prática, segundo minhas fontes, é um lugar onde pessoas inconvenientes são silenciadas através de tratamentos médicos experimentais e drogas que afetam a memória. A quarta reviravolta média emergiu como uma punhalada emocional direta no coração. O próprio Gabriel Benedetti, assistente pessoal de Rafael há 8 anos, estava profundamente envolvido no esquema de corrupção que mantinha Isabela cativa. A descoberta aconteceu quando Rafael decidiu confrontar as inconsistências financeiras encontradas nos documentos secretos de Isabela. Gabriel havia assinado autorizações para transferências bancárias que Rafael jamais aprovara. Havia negociado contratos que não faziam sentido do ponto de vista comercial. E havia facilitado reuniões com pessoas que Rafael nunca soubera que existiam. A motivação de Gabriel não era ganância simples, mas sim chantagem resultante de dívidas de apostas que haviam crescido como um tumor maligno ao longo de 2 anos. Viciado em jogos online e cassinos clandestinos, ele devia quantias impossíveis de quitar com seu salário para agiotistas que não negociavam prazos ou perdão. Eles disseram que machucariam minha família, confessou Gabriel com lágrimas nos olhos durante a confrontação final realizada no escritório da construtora após o expediente. Minha esposa, meus filhos, mostraram fotos deles saindo da escola, entrando em casa. Eu não tinha escolha, Rafael. Não tinha escolha. A chantagem funcionava de forma sistemática. Gabriel fornecia informações sobre a agenda de Rafael, seus planos de negócios, suas investigações sobre Isabela e, em troca, sua família permanecia segura. Quando Isabela começou a desconfiar da existência de um espião próximo a Rafael, Gabriel foi forçado a escolher entre a vida dela e a segurança de seus próprios filhos. Eles prometeram que só a afastariam por um tempo, soluçou Gabriel. Disseram que ela estaria segura, que era apenas para impedir as investigações dela. Eu nunca imaginei que esta traição forçou Rafael ao momento de maior vulnerabilidade de toda a jornada, questionando fundamentalmente sua capacidade de julgar o caráter das pessoas mais próximas. Se Gabriel, homem em quem confiara cegamente por 8 anos, havia sido comprado, quem mais em seu círculo íntimo poderia estar trabalhando para os inimigos? O penúltimo acontecimento maior aconteceu durante uma noite tempestuosa de dezembro, quando ventos de 80 km por hora faziam as janelas da mansão tremerem como folhas secas. Através de uma combinação de tecnologia de rastreamento GPS e a memória extraordinária de Letícia, eles finalmente triangularam a localização exata onde Isabela estava sendo mantida. A propriedade ficava escondida entre as montanhas da Serra Geral, a 1h30 de carro por estradas secundárias, cercada por mata densa e protegida por um sistema de segurança que seria invejado por prisões federais. Câmeras térmicas, sensores de movimento, cercas eletrificadas e vigias armados tornavam o local praticamente impenetrável. A pequena reviravolta final revelou um detalhe que quebrou e reconstruiu corações simultaneamente. Durante todos esses meses, Letícia havia desenvolvido um código especial para se comunicar com Isabela através das grades de uma pequena janela que ficava ao nível do solo na parte traseira da clínica. Usando uma combinação de pedrinhas arranjadas em padrões específicos e desenhos feitos com gravetos na terra, as duas estabeleceram uma conexão emocional profunda que sustentou a sanidade de ambas durante os momentos mais sombrios. Isabela sabia que alguém a procurava e Letícia sabia que ela resistia bravamente à prisão forçada. Ela me ensinou códigos baseados em histórias que minha mãe contava, explicou Letícia com orgulho e emoção. 3 pedrinhas em linha significava estou bem. Um círculo de gravetos queria dizer perigo próximo. E quando ela desenhava um coração na terra, estava mandando amor para o Senhor Rafael. A segunda grande reviravolta explodiu como fogos de artifício em noite clara, quando descobriram a verdade completa sobre os meses de cativeiro de Isabela. Ela não apenas havia sobrevivido ao sequestro inicial, mas deliberadamente
fingira cooperar com os sequestradores para ganhar acesso aos arquivos digitais que comprovavam toda a extensão da rede de corrupção que controlava Criciúma há décadas. Sua motivação sempre transcendera sua própria segurança. Ela estava determinada a documentar evidências suficientes para proteger centenas de outras famílias de passarem pelo mesmo sofrimento, mesmo que isso significasse sacrificar meses de sua própria liberdade e colocar sua vida em risco constante. Isabela é mais corajosa do que qualquer soldado, disse Tiago com admiração após descobrir a extensão de sua operação secreta. Durante o cativeiro, ela conseguiu fotografar documentos com uma câmera minúscula escondida em um batom, gravar conversas usando um dispositivo disfarçado de medicamento para dor de cabeça e até mesmo mapear toda a estrutura organizacional do esquema criminoso. A inteligência de Isabela, combinada com sua determinação inabalável, havia transformado-a de vítima em agente duplo involuntária. Fingindo ter perdido parte da memória devido aos medicamentos forçados, ela ganhara a confiança de seus captores o suficiente para ter acesso a informações que normalmente seriam mantidas longe de qualquer prisioneiro. O clímax emocional culminou na terceira e maior reviravolta, durante uma operação de resgate que aconteceu numa tempestade de janeiro que ecoava simbolicamente a noite de seu desaparecimento um ano antes. Raios iluminavam o céu como flashes de câmera gigantescos. A chuva caía em torrentes que transformavam estradas rurais em rios e o vento uivava entre as araucárias como um coro fantasmagórico. Foi neste cenário dramático que a família finalmente se reencontrou, mas a Isabela que emergiu do cativeiro carregava cicatrizes invisíveis que exigiriam anos de cura amorosa e paciente. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, estavam mais longos e sem brilho. Seus olhos, que sempre irradiavam confiança e alegria, agora mostravam as marcas dos meses de confinamento e manipulação psicológica. O resgate em si foi uma operação complexa envolvendo a Polícia Federal, que foi finalmente convencida a agir pela montanha de evidências acumuladas por Rafael, Tiago e o próprio trabalho investigativo secreto de Isabela. O momento em que marido e esposa se olharam novamente face a face, após 12 meses de separação forçada, aconteceu sob a luz intermitente de sirenes policiais, cercados pelo caos de prisões e apreensões. Rafael! A voz de Isabela era um sussurro frágil, mas seus olhos brilharam com um amor que nem meses de tortura psicológica haviam conseguido extinguir. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Nunca mais vou deixar ninguém te machucar. O abraço que se seguiu foi mais intenso que qualquer declaração de amor, mais poderoso que qualquer promessa de felicidade eterna. Era o reencontro de duas almas que haviam provado que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer tempestade. O final extraordinariamente satisfatório desenrolou-se durante os 3 meses seguintes, como um filme em câmera lenta de uma família se reconstruindo, tijolo por tijolo, abraço por abraço, conversa por conversa. Isabela, embora profundamente traumatizada por meses de confinamento e manipulação psicológica, encontrou novo propósito ao canalizar sua experiência para ajudar outras vítimas de sequestro e chantagem. Juntos, Rafael e Isabela estabeleceram a Fundação Esperança Renovada, uma organização que oferece apoio legal, psicológico e financeiro para famílias destruídas por esquemas de corrupção, chantagem e outros crimes do colarinho branco. A sede da fundação foi construída simbolicamente no terreno onde antes ficava o Galpão 7, transformando um local de sofrimento em um farol de esperança. Letícia, agora oficialmente adotada através de um processo legal que se tornou símbolo de esperança para outras crianças em situação similar, floresceu em um ambiente de amor incondicional e oportunidades educacionais ilimitadas. Ela manteve seu quarto exatamente como queria, metade decorado com a sofisticação adequada à mansão dos Bortolotto, metade preservando elementos de sua vida anterior que a lembravam de onde veio e da importância de nunca esquecer quem ainda precisa de ajuda. O último acontecimento significativo desta saga
Aconteceu durante a cerimônia de inauguração da fundação, realizada em um pavilhão construído especificamente para este propósito nos jardins da propriedade da família. Centenas de pessoas compareceram, desde famílias humildes que haviam sido ajudadas pela organização, até empresários locais que decidiram apoiar a causa depois de testemunharem a transformação positiva da comunidade. O aroma de flores frescas misturava-se com o cheiro familiar das montanhas catarinenses, criando uma atmosfera de renovação e esperança que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional do ano anterior. Durante seu discurso de abertura, Isabela falou não apenas como sobrevivente, mas como guerreira que transformara trauma em propósito. Descobri que nossa maior força não está em evitar a escuridão, mas em escolher ser luz para outros que ainda estão perdidos nela. Criciúma me ensinou que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando poderosos tentam enterrá-la. Rafael aprendeu que sua verdadeira riqueza nunca foram os edifícios que construiu ou as empresas que desenvolveu, mas sua capacidade de confiar genuinamente em outros e, mais importante ainda, ser digno da confiança que depositavam nele. A experiência ensinou-lhe que liderança real não é sobre controlar resultados, mas sobre inspirar pessoas a serem melhores versões de si mesmas. Letícia descobriu que pertencer a uma família transcende completamente laços sanguíneos ou documentos legais. É sobre escolher lutar uns pelos outros, celebrar vitórias juntos e transformar cicatrizes individuais em força coletiva. Ela desenvolveu um interesse especial por justiça social, combinando sua memória excepcional com educação de primeira classe para se tornar, no futuro, uma advogada especializada em direitos das crianças. Isabela compreendeu que sua voz, longe de ter sido silenciada pelo trauma, na verdade amplificou-se e ganhou ressonância mais profunda através da coragem de pessoas que acreditaram nela quando nem ela mesma conseguia acreditar. Sua experiência transformou-a numa defensora poderosa e eloquente para mudanças sistêmicas na forma como a sociedade protege seus membros mais vulneráveis. Nos 6 meses que seguiram à inauguração da fundação, Criciúma experimentou uma renovação moral que surpreendeu até mesmo os observadores mais otimistas. Novas lideranças emergiram das tradições familiares italianas e alemãs locais. Grupos comunitários se organizaram para monitorar práticas empresariais, e uma nova geração de jovens ativistas se inspirou na história desta família para criar mudanças positivas em suas próprias comunidades. O legado desta jornada extraordinária provou que mesmo nas sociedades mais estratificadas e comunidades mais tradicionalmente silenciosas, a verdade e a justiça podem não apenas sobreviver, mas florescer magnificamente quando pessoas corajosas decidem se unir por objetivos que transcendem interesses pessoais. E talvez mais importante, a história da família Bortolotto demonstrou que às vezes as maiores revoluções começam simplesmente com alguém corajoso o suficiente para dizer: "Sua esposa ainda está viva". Palavras que transformaram não apenas uma família, mas toda uma cidade que redescobriu o poder transformador da verdade, da justiça e do amor incondicional. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Rafael, Isabela e Letícia tenha emocionado profundamente o seu coração. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre família, coragem e o poder do amor verdadeiro. Então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou dessa jornada de reencontro e luta pela justiça em Criciúma? Conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.